Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na vida e no coração de cada um de vocês. A palavra de hoje, ela se encontra no livro de Marcos, no capítulo 6, do versículo 45 ao 52. Viram Jesus andando sobre as águas. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era o contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães, e o coração deles estava endurecido. Queridos irmãos e irmãs, estava se aproximando a noite e Jesus se encontrava à beira do lago de Genesaré. Jesus manda os discípulos que vão para o outro lado do mar. A multiplicação dos pães poderia ter suscitado esperanças triunfalistas a respeito do reino de Deus. Jesus afasta os discípulos deste equívoco, despede as multidões e sobe a montanha para orar a sós. A fé no Senhor ressuscitado ajuda a igreja a enfrentar as dificuldades existentes na comunidade e o cenário não para por aí. Continua também nos dias de hoje. Este episódio da travessia do mar agitado com Jesus caminhando sobre as águas é narrado por Marcos, por João. Mateus acrescenta-lhes o episódio de Pedro, que ousa ir ao encontro de Jesus sobre as águas, estabelecendo-se um diálogo entre ambos. Pedro pede a Jesus para ir ao seu encontro. Tem o consentimento e se põe a andar sobre as águas agitadas. Vacilando, sente medo e começa a afundar. Na nossa missão evangelizadora, ao atravessarmos um mar de adversidades, sentimos um medo que nos inclina a recuar. Mas Jesus está presente, segura-nos com a mão e estimula a nossa fé. Coragem, sou eu, porque duvidastes? Sem Jesus, a barca de Pedro enfrenta ventos contrários. Nas últimas horas da noite, vendo Jesus vir a eles, andando sobre o mar, os discípulos gritam de medo, pensando que era um fantasma. Coragem, sou eu, não tenhais medo. A fé no Senhor ressuscitado deverá afastar o medo das comunidades cristãs. Pedro pede um sinal que confirme a presença do Senhor. Se és tu, manda-me ao teu encontro. Vem. E Pedro caminha sobre as águas, confiando na palavra de Jesus. Mas, sentindo a violência do vento, fica com medo e começa a afundar. Senhor, salva-me. Jesus estende a mão a Pedro, a mim e a ti, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidastes? Quando Jesus sobe no barco, o vento cessa e todos prostrados reconhecem: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Esta profissão de fé, agora purificada pela experiência da noite escura, vinha sendo preparada desde o episódio da multiplicação dos pães. No momento de desolação, você confia na presença do Senhor, mesmo na sua aparente ausência? Na noite escura,
O que você pede ao Senhor? Um milagre ou uma fé maior? Nas tempestades da vida, não estamos sós. Deus não nos abandona, mesmo quando não sentimos a sua presença. Queridos irmãos e irmãs, a reflexão que eu tenho desta mensagem de hoje é que Jesus, ao caminhar sobre as águas, revela aos seus discípulos que é Deus. Isto porque, segundo as Escrituras, somente Deus pode caminhar sobre o mar. Podemos ver isto no livro de Jó. Sozinho, ele estende os céus e caminha sobre as alturas dos mares. Isso está em Jó, capítulo 9, versículo 8. E também no livro de Salmos. No mar abristes o teu caminho, tua passagem nas águas profundas, e ninguém conseguiu conhecer os teus rastros. Isto está no livro de Salmos, no capítulo 76, no versículo 20. A revelação da divindade de Jesus continua na mesma passagem quando ele fala aos discípulos: coragem, sou eu, não tenhais medo, atribuindo para si o mesmo nome que Deus atribuiu a si na passagem da sarça ardente, quando revela o seu nome a Moisés. Senhor Jesus, nas horas de entusiasmo, não me deixe esquecer que Tu és a fonte de minha alegria. E nas horas de tristeza, que eu não perca a fé na Tua presença. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu quero arriscar a minha vida pelo Teu reino. Dai-me forças para que eu possa vencer nas lutas do dia a dia. Reflitam nisto. Eu me chamo Luiz Cláudio.